Olá, pessoal! Essa é a nossa primeira aula sobre bioquímica básica aqui no GENS, que é o Grupo de Ensino em Nutrição e Saúde, e nós iremos começar então a falar um pouco sobre as proteínas. Bom, as proteínas são as moléculas mais abundantes no nosso organismo e elas têm grande variedade de tipos e também de tamanhos. Então, veja bem, nós temos a proteína muscular. Nós também temos proteínas que são proteínas menores, proteínas intracelulares, como a mitocôndria e a bomba de sódio e potássio, os canais iônicos. Bom, todas as proteínas, elas são compostas então de 20 aminoácidos diferentes. E esses aminoácidos se combinam de diversas maneiras diferentes para formar então diversos tipos de proteínas. Nós temos, então, como exemplo de proteínas, proteínas que estão envolvidas com a contração muscular, proteínas de transporte de íons, proteínas de transporte de glicose, transporte de hormônios, proteínas estruturais, enzimas, os próprios hormônios, etc. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, os hormônios, né? No caso, o hormônio tiroidiano, T3, T4, insulina, hormônio de crescimento, GH, a quitina, a miosina são proteínas então contráteis, o colágeno é uma proteína estrutural e a albumina é uma proteína de transporte plasmática. Bom, se a gente vai falar de proteína, nós temos que então, inicialmente, falar sobre os aminoácidos. Afinal, as proteínas são constituídas de aminoácidos. Aqui embaixo nós temos então, né, a carinha do aminoácido. Ele tem um carbono alfa, que está ligado então ao hidrogênio, a uma amina, uma carboxila e um radical. O que vai variar em cada aminoácido será sempre o seu radical. Então, o hidrogênio, a amina e a carboxila serão sempre mantidos. O que varia em cada aminoácido é o seu radical, certo? Bom, a estrutura secundária é um arranjo regular e repetitivo de uma cadeia, então, polipeptídica, formada de aminoácidos. Na estrutura secundária, nós temos dois tipos de estruturas secundárias, né? Então, a alfa-hélice e a beta-preguiada. A alfa-hélice, o que acontece? Nós temos a ligação, então, aqui nós temos a alfa-hélice, essa rosinha, e o que ocorre aqui é a ligação do hidrogênio da amina, do primeiro aminoácido, com o oxigênio da carboxila do quarto aminoácido. Então, essa estrutura vai ter um padrão de repetição que será dessa mesma maneira. Sempre o aminoácido 1 ligado ao quarto aminoácido por meio de uma ponte de hidrogênio, onde nós temos a ligação de um hidrogênio da amina com o oxigênio da carboxila. Então, isso se repete ao longo de toda a cadeia polipeptídica. O primeiro aminoácido ligado ao quarto, o segundo ligado ao quinto e por aí vai, certo? Essa alfa-hélice, ela está presente, então, ela representa, né, a alfa-queratina, que está presente, então, no nosso cabelo, na unha, no casco de animais, chifres, etc. Vejam bem, o nosso cabelo, né, a nossa unha, eles são formados por alfa-queratinas, mas não é apenas uma cadeia de alfa-queratina. São milhares de cadeias de alfa-queratina que são ligadas. E como que ocorre a ligação, então, das cadeias alfa-hélice, as cadeias de alfa-queratina? Essa ligação ocorre por pontes de sulfeto. Então, existem várias pontes de sulfeto ao longo de toda a cadeia alfa-hélice que permitem, então, a interação e a ligação dessas cadeias alfa-hélice. Repare uma coisa importante, que estruturas que têm uma rigidez maior, como, por exemplo, o casco, né, de um animal, ela é mais rígida do que, por exemplo, um fio de cabelo. Então, nesses casos, nós temos mais interações de ponte de sulfeto. Quanto mais rígida for a estrutura,
maior a quantidade de pontos de sulfeto. Outra coisa importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui, ó, da escova versus a escova progressiva, né? Então, quando você faz uma escova, uma prancha, uma chapinha no seu cabelo, o que acontece é uma quebra das ligações aqui das pontes de hidrogênio. Já quando é uma escova progressiva, você tem o quê? O formol, né, que é um agente químico. E esse agente químico ele é capaz de quebrar essas pontes de sulfeto permanentemente, certo? Bom, aqui para mostrar para vocês, a gente tem então aqui uma alfa-hélice. Essa alfa-hélice ela se liga a mais 3 alfa-hélices e, consequentemente, elas vão se ligando cada vez mais. E aqui, ó, nós temos um fio de cabelo. Então, repara que para você ter um fio de cabelo é a união de diversas e milhares de estruturas alfa-hélice. Não é apenas uma alfa-hélice, são várias. Bom, e se a gente pensar numa pessoa, né, que tem uma unha fraca, um cabelo quebradiço, sem pensar na questão hormonal, apenas na questão alimentar, de aminoácidos e proteínas. O que eu posso fazer, né? Eu posso tentar suplementar esse indivíduo com cisteína. Por quê? Repara aqui no slide anterior que a ponte de sulfeto ela é necessariamente formada por cisteínas. Afinal, para que ocorra a ponte de sulfeto, eu preciso do enxofre, que está presente aonde? Apenas no aminoácido, que, no caso, cisteína. Apenas a cisteína pode fazer ponte de sulfeto. Então, nesse caso, eu tenho que ter obrigatoriamente cisteína para fazer ponte de sulfeto. Portanto, se eu tiver uma quantidade insuficiente de cisteína, eu vou ter uma unha mais fraca, um cabelo mais quebradiço. Portanto, você pode tentar suplementar, inserir alimentos fonte de cisteína na sua dieta. Já a folha beta pregueada, o que acontece aqui é a união de cadeias de aminoácidos lado a lado, paralelamente. É diferente da alfa-hélice. Aqui nós também temos pontes de hidrogênio, mas o que acontece aqui, então, é a ligação do hidrogênio da amina de um aminoácido com o oxigênio da carboxila de outro aminoácido. Mas essa ligação, ela é paralela, uma ao lado da outra, certo? Na folha beta pregueada, nós percebemos que os aminoácidos que compõem essa folha beta pregueada são aminoácidos que têm radicais pequenos, como a glicina e a alanina. Como exemplo, nós temos a beta-queratina, que está presente, então, na teia de aranha, na lã, na seda. E como é que acontece essa união, né? Na verdade, para acontecer essa união e essa forma da estrutura terciária, são necessárias diversas interações, como, por exemplo, ligação de hidrogênio. Então, aqui no caso, ó, nós temos uma ligação de hidrogênio com o aminoácido serina e o aminoácido asparagina. Então, isso aqui permitiu uma ligação de hidrogênio. Ainda, nós temos por exemplo, aqui uma interação iônica de um aminoácido positivo com um aminoácido negativo. No caso aqui a lisina e o aspartato. Então, essas ligações elas permitem essas voltas, ó, essas conformações aqui dentro dessa proteína. Outra interação que nós vemos aqui é a ponte de sulfeto. Então, aqui tem uma cisteína, aqui outra cisteína, que permite então a ligação desses dois aminoácidos fazendo uma ponte de sulfeto. Como nós já vimos no começo da aula, existem ligações, então, interações que são hidrofóbicas. Esses aminoácidos não gostam da água, então eles não ficam para o exterior da cadeia, eles se viram para o interior da cadeia. Afinal, eles ficarão protegidos da interação com a água. Reparem uma coisa, essa cisteína, ela tem uma posição na cadeia, na sequência da cadeia, posição 53. O aminoácido é na posição 53.
E a cisteína, essa outra cisteína aqui, está na posição 82. Repare que a posição delas, a sequência, elas são distantes, mas elas conseguem interagir entre si. Então, os aminoácidos que estão na proteína, eles não interagem apenas aminoácidos próximos. Aminoácidos que são distantes também podem interagir. E toda essa interação entre aminoácidos, ela permite então essas voltinhas e essa estrutura conformacional das proteínas. Bom, repare uma coisa, se eu tiver uma mutação, né, por exemplo, alguma doença genética, que eu troquei alguma base, afinal, a identidade, né, da proteína, do aminoácido, ela vem toda lá do DNA, do gene. Então, o gene vai mandar uma resposta para produzir um aminoácido específico. Então, se eu tiver algum aminoácido que está diferente, que não é o que eu esperava, vamos supor aqui, ó, ao invés de ser uma cisteína, pode ser uma lisina. Não vai ocorrer o quê? Ponte disulfeto. Portanto, a forma da proteína não será a mesma. E, portanto, a função da proteína será também distinta. Já a quaternária, ela é a ligação, a união de duas ou mais cadeias terciárias. Então, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 10 uniões de cadeias terciárias. Então, olha só, eu tenho uma cadeia terciária aqui, a cadeia A, e outra cadeia aqui, terciária, a cadeia B. Elas vão, então, se relacionarem, elas vão ter uma união de cadeias terciárias. E essas interações que ocorrem entre as duas cadeias terciárias são as mesmas que nós vimos na estrutura terciária. Então, são ligações de hidrogênio, ponte, ligação iônica, ponte de sulfeto e interação hidrofóbica. Bom, aqui nós temos duas proteínas, uma proteína terciária, que é a mioglobina, que está presente no músculo, ela transporta então o oxigênio no músculo, e a hemoglobina, que é uma proteína quaternária, e ela então transporta o oxigênio na sua circulação, no sangue. A hemoglobina, ela tem 4 cadeias, né? Duas cadeias alfa, alfa 1, alfa 2, e duas cadeias beta, beta 1 e beta 2. Repare que aqui em laranja, então, essas são as alfas, e elas são idênticas. E aqui, as betas também são idênticas. Bom, o colágeno é a proteína mais abundante no nosso organismo. Ela representa cerca de 25% do total de proteínas do nosso corpo. E ela está presente na pele, no osso, na cartilagem, conferindo então resistência para esses tecidos. O colágeno é formado por 3 cadeias polipeptídicas que são enroladas para formar uma tripla hélice. Que é uma superhélice, né, como está representado aqui nesse desenho. E então são várias superhélices unidas que juntas irão formar o colágeno. Bom, o colágeno ele é diferente, né, em cada órgão, em cada tecido, ele é diferente, né, a sua composição aminoacídica. Mas, de maneira geral, ele possui, então, essa composição, né, de glicina, alanina, prolina, hidroxiprolina e outros aminoácidos. Bom, essa hidroxiprolina, se vocês repararem, ela não está naquela lista de 20 aminoácidos que nós vimos, né? Por quê? Ela não é um aminoácido padrão, é um aminoácido derivado. Então, esse aminoácido hidroxiprolina é derivado de quem? Da prolina. Repare aqui, ó, então, que a diferença é a inserção de uma hidroxila no radical da prolina, convertendo então em hidroxiprolina. Olha só que bacana, né? Para você sintetizar o colágeno, então aqui nós temos um procolágeno e aqui o colágeno. Então, o procolágeno, ele tem diversos aminoácidos de prolina e alguns deles são, então, convertidos em hidroxiprolina. Repare, olha só, que o colágeno, ele tem 12% de prolina. Então, não são todas as prolinas que são convertidas em hidroxiprolina. Mas 9% do total
dos aminoácidos do colágeno são então hidroxiprolina. Então, parte das prolinas foram convertidas em hidroxiprolina. E essa modificação, né, essa conversão de prolina para hidroxiprolina, é uma modificação enzimática e ela depende de vitamina C. Acredito eu que vocês lembram, né, da história onde os marinheiros de antigamente eles tinham uma doença chamada escorbuto, porque eles não conseguiam levar consigo frutas, né, cítricas nas embarcações. Então, portanto, eles não tinham a conversão do procolágeno em colágeno. Afinal, não tinham vitamina C necessária para converter a prolina em hidroxiprolina. Como o colágeno é um componente estrutural que é necessário, esses marinheiros tinham, então, feridas, cortes que não cicatrizavam e tinham muita hemorragia. Além disso, se a gente pensar em indivíduos idosos, eles têm uma síntese proteica, no geral, né, reduzida, inclusive a do colágeno. Por isso, então, que a pele fica mais flácida, com mais ruga, por conta da redução da síntese de colágeno. Bom, uma coisa importante a se falar, quando a gente fala de proteína, é sobre a anemia falciforme. Nós temos diversos tipos de anemia, né, como por exemplo, anemia ferropriva, que seria por falta de ferro, anemia perniciosa, que é a falta de vitamina B12, anemia por falta de ácido fólico, que vão levar então a um prejuízo na formação e também na integridade das hemácias. Mas a anemia falciforme é um defeito genético. O que acontece? Nós temos aqui então, ó, a hemoglobina normal, né? Aqui a hemoglobina mutante. Na normal, o que acontece então é que ela tem aqui uma timina, né, na sua base timina. Na mutante, nós temos uma adenina. Então, mudou uma timina, colocou uma adenina. Isso vai promover o quê? Uma mudança no RNA mensageiro e, consequentemente, no aminoácido que é formado. Então, na hemoglobina normal, nós temos um glutamato. Já na hemoglobina mutante, nós temos uma valina. E isso acaba mudando totalmente a forma dessa hemácia, né? Então, dentro da hemácia, que é uma célula, nós temos quem? A hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Então, vejam bem, olha aqui. Nesse caso da normal, nós temos uma hemácia normal. Já naquela que está mutada, a hemácia tem uma forma de foice, por isso que é anemia falciforme. Bom, então, o que acontece na anemia falciforme? Como vocês lembram, né, a hemoglobina tem 4 cadeias, né, terciárias, formando então a proteína quaternária, e são 2 cadeias alfas e 2 cadeias beta. A cadeia alfa na anemia falciforme é normal. O que vai mudar aqui é a cadeia beta. Então, uma das cadeias betas, ela vai estar mutada. E essa mutação vai acontecer no 6º aminoácido da cadeia beta. Repara que o glutamato da hemoglobina normal, ele é polar. Então, ele pode interagir com a água. Já a valina, que está presente, então, na hemoglobina mutada, ela é apolar. Então, ela não vai interagir com a água e isso vai mudar a forma, né, dessa cadeia beta. Então, vai mudar a forma da hemoglobina e, consequentemente, a forma da hemácia. Portanto, elas não conseguem, né, essa hemoglobina não tem capacidade de transportar oxigênio. A sua função vai ser perdida. Bom, para falar um pouquinho de desnaturação, né, proteica, alguns parâmetros, né, alguns agentes podem promover a desnaturação. Então, temperatura elevada ou muito reduzida, o pH, solventes podem desnaturar. O que é essa desnaturação? É quebrar essas interações entre os aminoácidos. Então, você vai ter uma perda de função, uma perda de forma dessa proteína. Então, você pode perder então a forma secundária, terciária e quaternária. Se essa estrutura primária ela se manteve, então, quando você tira o agente desnaturante, essa proteína pode se novelar novamente e adquirir novamente a sua forma secundária, terciária ou quaternária. Então, você teve uma renaturação.
aquela proteína que foi desnaturada temporariamente. A partir do momento que você retirou o agente desnaturante, ela pode voltar à sua forma original. Mas alguns tipos de desnaturação são irreversíveis, que são aquelas que eu altero a estrutura primária. Quando você altera a estrutura primária, você não tem como voltar a ter a forma específica daquela proteína. Ela não consegue voltar e ter a estrutura secundária, terciária e quaternária. Como exemplo aqui, nós podemos pensar na clara, quando você bate, né, a clara do ovo em neve. Então, você bate vigorosamente e essa força mecânica acaba quebrando, então, né, desnaturando, inclusive a proteína, a estrutura primária. E isso não tem volta. Então, se você deixa bater uma clara em neve, essa clara em neve ela não vai voltar a ser líquida. A mesma forma se você pegar essa clara, né, esse ovo, e você cozinhar. Então vai ficar nessa forma branquinha, que não tem como voltar uma forma líquida branca, né? Então você alterou irreversivelmente a estrutura primária. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre proteínas. Em breve nós teremos uma continuidade desse curso de bioquímica básica. Mas por enquanto agradecemos a sua visita. Quem gostou, dá um curtir no nosso vídeo, pode se inscrever no nosso canal. E para quem tiver interesse, nós também temos uma página no Facebook e também no Instagram. Muito obrigada, até a próxima.